Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos falar sobre um tema que é central na vida cristã, a oração intercessória. Ellen White enfatizou diversas vezes que orar pelos outros é um ato de amor, de compaixão e de serviço a Deus. É um privilégio sagrado que fortalece nossa fé e toca os corações daqueles por quem oramos. Ela escreveu em Caminho a Cristo, página 93, que a oração é a chave que abre os tesouros do céu. Não apenas a oração pessoal, mas a intercessória, quando elevamos nossos pedidos ao Senhor por nossos irmãos, pela igreja e até por aqueles que se afastaram de Deus. A intercessão é uma maneira de nos tornarmos instrumentos do Espírito Santo na vida de outras pessoas. O próprio Cristo é o maior modelo de intercessão. Ellen White, em O Desejado de Todas as Nações, página 668, enfatiza que Jesus não orava apenas por si mesmo, mas constantemente intercedia pelos discípulos, pelos pecadores e por aqueles que o rejeitavam. Ele disse em João 17:9, "Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus." Isso nos mostra que a intercessão é motivada pelo amor genuíno e pelo cuidado com o próximo. Ellen White nos lembra que a intercessão é eficaz. Ela pode mudar corações, transformar situações difíceis e trazer consolo aos aflitos. Tiago 5,16 confirma isso. A oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. Quando intercedemos, não estamos apenas falando com Deus, estamos participando do plano divino de salvação e transformação de vidas. A oração intercessória também envolve perseverança. Em Lucas 18:1, Jesus nos ensina a orar sempre e a nunca desanimar. Ellen White destaca que a persistência na oração é um sinal de fé e confiança em Deus. Muitas vezes, respostas às nossas orações não vêm imediatamente, mas isso não significa que elas não serão atendidas no tempo certo do Senhor. É importante lembrar que a intercessão deve ser acompanhada de ação. Em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 142, Ellen White afirma que a oração sem ação é incompleta. O intercessor deve também buscar maneiras práticas de ajudar, aconselhar, encorajar e consolar aqueles por quem ora. A oração move o coração de Deus, mas o cuidado ativo demonstra amor e compromisso com o próximo. Queridos, pense em alguém por quem você precisa orar hoje. Escreva nos comentários, eu oro por... Amém. Coloque o nome de alguém que você deseja que Deus transforme, cure ou guie. Esse ato de declarar a intercessão publicamente fortalece nossa fé e nos lembra que somos parte de uma comunidade que ora junta. Ellen White também adverte sobre a importância de interceder pelos inimigos e pelos que erram. Ela escreve em O Desejado de Todas as Nações, página 668, que a intercessão por aqueles que se afastaram de Deus é um ato de imitar a Cristo e de manifestar misericórdia. Lucas 6,28 nos lembra, abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Orar por nossos inimigos e pelos que pecam demonstra que estamos verdadeiramente ligados ao caráter de Cristo. A intercessão nos molda espiritualmente. Quando oramos por outros, aprendemos a amar sem esperar nada em troca. Aprendemos a depender de Deus não apenas para nós mesmos, mas para os outros também. Ellen White, em Caminho a Cristo, página 94, enfatiza que a intercessão é uma forma de serviço que aproxima nosso coração do coração de Deus e nos transforma em pessoas mais compassivas e humildes. Outro ponto importante é a oração intercessória pela Igreja e pelos líderes espirituais. Em Testemunhos para a Igreja,
volume 2, página 535, Ellen White escreve que devemos orar continuamente pelos pastores, missionários e líderes da igreja, pois eles enfrentam batalhas espirituais e desafios que muitas vezes não são visíveis. A intercessão fortalece não apenas a vida de quem ora, mas também a obra de Deus por meio de seus servos. A Bíblia nos lembra em Efésios 6:18, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Cada oração que fazemos por outros é um elo na corrente de proteção e bênçãos que Deus derrama sobre seu povo. Queridos irmãos, a intercessão é uma ferramenta poderosa contra o pecado e as dificuldades da vida. Ao interceder, estamos declarando que confiamos em Deus e que acreditamos no poder da oração. Escreva nos comentários: eu creio no poder da oração intercessória. Ellen White ainda adverte que a intercessão deve ser feita com sinceridade e fé. Em Caminho a Cristo, página 95, ela enfatiza que orações mecânicas ou por obrigação não têm efeito diante de Deus. O coração deve estar alinhado com a vontade de Deus, cheio de amor pelos que sofrem e confiança no poder divino. Quando oramos por alguém, também estamos sendo abençoados. A intercessão transforma o caráter de quem ora, aumenta a fé e nos aproxima de Deus. Filipenses 4:6 nos lembra: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. A prática da intercessão fortalece nossa vida espiritual e nos prepara para a adversidade. Ellen White enfatiza que em tempos de crise ou perseguição, os que intercedem permanecem firmes, protegidos pelo poder de Deus e cheios de confiança na providência divina. Queridos irmãos e irmãs, neste momento, faça uma pausa e escolha alguém pelo qual você ainda não orou. Pode ser um amigo, parente ou mesmo alguém que você conhece de igreja. Escreva nos comentários: hoje intercedo por, e em seguida coloque o nome da pessoa por quem você intercede. Esse gesto é espiritual e profético, mostrando que você deseja o bem e confia no poder de Deus para transformar vidas. A intercessão também envolve pedir a presença do Espírito Santo na vida daqueles que amamos. Ellen White escreve em O Desejado de Todas as Nações, página 668. Não sabemos quanto bem podemos fazer pelo próximo através da oração. Cada oração intercessória é como semear sementes no coração de Deus, que Ele regará em sua perfeita sabedoria e tempo. Em resumo, a oração intercessória é um ato de amor pelos outros, um meio de fortalecer nossa própria fé, uma forma de imitar Cristo, um instrumento que move o coração de Deus, uma prática que deve ser acompanhada de ações práticas de auxílio. Queridos, a intercessão não é opcional para o cristão. É uma expressão do amor divino que transforma vidas. Escreva: quero interceder diariamente por aqueles que amo. Esse compromisso pode mudar o destino espiritual de muitas pessoas ao seu redor. A oração intercessória, precisamos entender que o poder desta prática vai muito além do que podemos ver. Ellen White afirma em Caminho a Cristo, página 95, que a oração intercessória não é apenas um ato de falar com Deus. É uma conexão direta com o seu poder, capaz de transformar corações, mudar destinos e até alterar circunstâncias que parecem impossíveis. Quando oramos por alguém, especialmente por aqueles que estão em pecado ou afastados de Deus, estamos nos tornando parceiros de Cristo na obra da salvação. Ele mesmo nos deu o exemplo supremo de intercessão. Mesmo na cruz, Jesus intercedeu pelos pecadores. Lucas 23:34 registra as palavras de Cristo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa é a essência da intercessão. Amor que busca restaurar, mesmo quando os outros não merecem. Ellen White
reforça essa ideia em O Desejado de Todas as Nações, página 668, afirmando que a intercessão feita com fé pode alcançar aqueles mais distantes de Deus. Não devemos subestimar o poder de uma oração fervorosa. Tiago 5,16 declara: a oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. Cada oração, feita com fé e compaixão, se torna uma influência espiritual poderosa no mundo invisível. Mas a intercessão exige perseverança. Muitas vezes, os resultados não são imediatos. Ellen White, em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 142, lembra que a persistência é um componente essencial da oração intercessória. Às vezes, precisamos orar continuamente por anos por uma pessoa antes de ver uma mudança concreta. Não desanime. A oração nunca é em vão. A Bíblia também nos ensina em Lucas 18:1 sobre a importância de orar sem desanimar. Jesus contou a parábola da viúva persistente para mostrar que devemos ser firmes em nossas intercessões. A persistência não é apenas um esforço humano, é uma demonstração de confiança no plano de Deus, mostrando que acreditamos que Ele pode agir. Queridos irmãos e irmãs, faça uma pausa e pense em alguém por quem você tem orado há muito tempo. Escreva nos comentários: eu perseverarei em oração por... e em seguida coloque o nome da pessoa por quem você intercede. Declarar isso é um ato de fé e também fortalece sua própria conexão com Deus. Outro ponto que Ellen White enfatiza é que a oração intercessória deve ser acompanhada de pureza de vida. Em Caminho a Cristo, página 94, ela afirma que a oração feita por corações cheios de pecado ou ressentimento perde eficácia. Precisamos nos aproximar de Deus com humildade, arrependimento e sinceridade. Em 1 Pedro 3,12, lemos: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua oração. Isso mostra que a oração intercessória verdadeira exige uma vida alinhada com a vontade divina. Ellen White também destaca que a intercessão não se limita apenas aos amigos ou aos membros da igreja. Devemos orar por inimigos, pelos que nos perseguem e pelos que rejeitam a mensagem de Deus. Lucas 6,28 nos instrui: abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Interceder por aqueles que nos fazem mal não é fácil, mas é essencial para refletirmos o caráter de Cristo. A prática da intercessão transforma o próprio coração do intercessor. Ao orar pelos outros, desenvolvemos paciência, compaixão e empatia. Aprendemos a colocar os interesses dos outros acima dos nossos, a amar de maneira desinteressada. Ellen White, em Caminho a Cristo, página 95, afirma que a intercessão aproxima o coração do intercessor do coração de Deus. Queridos, agora escreva nos comentários: quero interceder pelo próximo com amor e fé. Isso ajuda você a se comprometer com uma vida de oração contínua. Outro aspecto importante é a intercessão pela igreja e pelos líderes espirituais. Ellen White, em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 535, enfatiza que devemos orar constantemente pelos pastores, missionários e líderes da igreja. Eles enfrentam batalhas espirituais que muitas vezes não são visíveis para nós, mas nossa intercessão lhes dá força e proteção. Efésios 6,18 nos lembra: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Além disso, a intercessão envolve pedir que o Espírito Santo atue na vida daqueles por quem oramos. Ellen White escreveu que não sabemos o bem que nossas orações podem realizar e que Deus muitas vezes responde de maneiras que nem imaginamos. Cada oração é uma semente espiritual que Deus pode cultivar para trazer frutos eternos. A intercessão é especialmente poderosa em momentos de crise. Quando enfrentamos dificuldades em nossas vidas ou na igreja, a oração intercessória fortalece a comunidade de fé.
Ela cria uma corrente de proteção espiritual e desperta o poder do céu para intervir em situações humanas. Em 2 Coríntios 1:11, lemos que a oração dos santos pode nos livrar de tribulações e trazer conforto. Ellen White também alerta que a oração deve ser feita com fé. Em Caminho a Cristo, página 94, ela lembra que orações mecânicas, sem fé ou sinceridade, não têm eficácia. É essencial que o intercessor esteja conectado ao coração de Deus, com confiança em seu poder e vontade. Queridos irmãos, a intercessão é um privilégio, uma responsabilidade e um exercício espiritual transformador. Ela nos ensina a amar sem esperar retorno, a confiar em Deus mesmo quando não vemos resultados imediatos e a permanecer firmes na fé. Agora, faça uma pausa e escolha alguém específico pelo qual você deseja orar diariamente. Pode ser um amigo, parente, vizinho ou alguém da igreja. Escreva nos comentários: hoje intercedo por Cashmo Paus. Este ato fortalece sua fé e demonstra seu compromisso com o próximo. Além disso, a intercessão deve estar sempre ligada à ação prática. Ellen White, em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 142, afirma que orar sem agir é incompleto. Precisamos também buscar meios de apoiar, aconselhar, consolar e ajudar aqueles por quem intercedemos. A oração é poderosa, mas nossas mãos e atitudes também são instrumentos de Deus. Em resumo, a oração intercessória move o coração de Deus, transforma vidas, fortalece quem ora, deve ser perseverante e fiel, requer pureza de coração e humildade, deve ser acompanhada de ações práticas de auxílio. Escreva nos comentários: eu quero interceder todos os dias com fé e amor. Comprometa-se a viver essa prática espiritual diariamente e você verá não apenas mudanças na vida daqueles por quem ora, mas também crescimento. Queridos irmãos e irmãs, ao continuarmos nossa reflexão sobre a oração intercessória, precisamos considerar a dimensão espiritual profunda dessa prática. Ellen White enfatiza que a intercessão não é apenas um ato de devoção pessoal, mas uma participação direta na obra de Cristo no céu. Em O Desejado de Todas as Nações, página 668, ela nos lembra que Jesus Cristo é nosso supremo intercessor e que, ao intercedermos pelos outros, nos tornamos cooperadores na sua obra redentora. Quando oramos por alguém, estamos literalmente levando suas necessidades diante do trono de Deus. A oração intercessória é um instrumento de transformação. Ela pode tocar corações endurecidos, renovar a esperança e até mudar o curso de decisões humanas. Tiago 5,16 declara: a oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. Isso nos mostra que cada oração sincera tem valor infinito diante de Deus. Ellen White enfatiza que a intercessão deve ser feita com fé firme. Em Caminho a Cristo, página 94, ela afirma que orações mecânicas ou sem sincero amor não têm poder. É preciso que o coração esteja plenamente dedicado a Deus e que cada súplica seja feita com confiança em sua vontade. Sem fé, a intercessão perde sua força, mas com fé, ela se torna um canal de bênçãos e milagres. A intercessão também nos molda espiritualmente. Cada vez que oramos pelos outros, desenvolvemos paciência, compaixão e humildade. Aprendemos a amar de forma desinteressada, a colocar os outros à frente de nós mesmos e a depender de Deus não apenas para nossas próprias necessidades, mas para as necessidades daqueles que amamos. Ellen White escreve em Caminho a Cristo, página 95, que a intercessão aproxima o coração humano do coração de Deus. Um aspecto fundamental da oração intercessória é a perseverança. Muitas vezes, os resultados não são imediatos. Pode ser que tenhamos que orar diariamente durante anos por uma pessoa antes de ver qualquer mudança visível. Ellen White nos lembra que a persistência é essencial. Lucas 18:1 nos instrui: orai sempre e nunca desanimeis. Cada oração constante demonstra nossa confiança no poder de Deus
e nossa determinação em cooperar com Ele. Queridos irmãos, faça uma pausa e pense em alguém por quem você ainda não orou de forma consistente. Escreva nos comentários: "Eu perseverarei em oração por", e em seguida coloque o nome da pessoa por quem você intercede. Declarar publicamente é uma forma de compromisso espiritual que fortalece sua fé e cria uma corrente de intercessão que pode tocar vidas de forma profunda. A intercessão também envolve orar pelos líderes da igreja, missionários e pastores. Ellen White enfatiza, em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 535, que devemos orar continuamente pelos líderes, pois eles enfrentam batalhas espirituais muitas vezes invisíveis. Efésios 6,18 reforça: "Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos." Cada oração feita por líderes espirituais fortalece a obra de Deus no mundo. Outro ponto essencial é a intercessão pelos que se afastaram de Deus ou estão em pecado. Ellen White escreve em O Desejado de Todas as Nações, página 668, que orar por esses indivíduos é um ato de misericórdia que imita o caráter de Cristo. Lucas 6,28 nos lembra: "Abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam." Orar por aqueles que nos rejeitam ou nos ferem é um desafio, mas é uma das manifestações mais puras do amor cristão. A intercessão deve sempre estar acompanhada de ação prática. Não basta orar, devemos também buscar meios de consolar, aconselhar e auxiliar aqueles por quem oramos. Ellen White enfatiza em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 142, que a oração sem ação é incompleta. A combinação de oração fervorosa e ação prática demonstra um compromisso total com a obra de Deus e com o próximo. Queridos, agora escreva nos comentários: "Hoje escolho interceder com amor e fé." Esse compromisso fortalece a sua vida espiritual e impacta de maneira significativa aqueles por quem você ora. A oração intercessória também é um escudo contra o pecado e a tentação. Ao interceder pelos outros, desenvolvemos disciplina espiritual, vigilância e intimidade com Deus. Filipenses 4:6 nos lembra: "Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças." Cada oração intercessória é uma arma poderosa no combate espiritual. Ellen White enfatiza que a intercessão diária é fundamental. Em Caminho a Cristo, página 94, ela escreve que ninguém sabe quanto bem pode ser realizado através da oração persistente pelos outros. Cada súplica feita com fé se torna uma semente espiritual que Deus pode cultivar para gerar frutos eternos. Queridos irmãos, a intercessão não é apenas para momentos de crise, ela deve ser contínua, uma prática diária que fortalece a fé, protege contra o pecado e manifesta o amor de Deus no mundo. Escreva nos comentários: "Quero interceder todos os dias." Este compromisso diário transforma sua vida e influencia positivamente todos ao seu redor. Por fim, lembre-se de que a intercessão é uma demonstração do caráter de Cristo em nós. Ela nos ensina a amar sem esperar retorno, a confiar em Deus mesmo quando não vemos resultados imediatos e a permanecer firmes na fé. Ellen White conclui que somente os que praticam a intercessão constante permanecerão firmes no último grande conflito. Agora, precisamos compreender a dimensão eterna deste privilégio. A intercessão não apenas transforma vidas aqui na Terra, mas também tem impacto eterno. Ellen White escreve em O Desejado de Todas as Nações, página 668, que a oração intercessória é parte do ministério de Cristo que continua no céu. Quando intercedemos, participamos da obra redentora de Deus e cooperamos com Ele para a salvação de almas. Cada oração feita com fé é ouvida no trono celestial. Tiago 5,16 nos lembra:
a oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. Isso confirma que as súplicas intercessórias são instrumentos poderosos que Deus usa para mover seu povo e mudar destinos. Ellen White enfatiza que a intercessão deve ser feita com fé e perseverança. Não devemos desanimar quando os resultados parecem lentos ou invisíveis. Lucas 18:1-8 nos ensina, através da parábola da viúva persistente, que Deus responde àqueles que não desistem. Cada oração contínua é uma demonstração de confiança absoluta no poder divino. A intercessão também exige pureza de coração. Ellen White escreve em Caminho a Cristo, página 94, que orações feitas com pecado ou ressentimento não têm efeito. Devemos aproximar-nos de Deus com humildade e sinceridade, alinhando nosso coração à sua vontade. Somente assim a intercessão será poderosa e eficaz. É importante lembrar que a oração intercessória não se limita a amigos ou membros da igreja. Devemos orar por inimigos, pecadores e aqueles que se afastaram de Deus. Lucas 6:28 nos exorta: abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Orar pelos que nos fazem mal é um ato de amor que reflete o caráter de Cristo em nós. Outro aspecto essencial é a ação prática que acompanha a oração. Ellen White enfatiza que a intercessão sem ação é incompleta. Devemos também aconselhar, consolar e ajudar aqueles por quem oramos. Nossa fé se manifesta não apenas na oração, mas também em atitudes que demonstram compaixão e compromisso com o próximo. Queridos irmãos, escreva nos comentários: eu oro e ajudo com amor. Esse é um compromisso que fortalece sua fé e impacta positivamente a vida de outros. A intercessão diária também nos protege do pecado e fortalece nossa vida espiritual. Ao interceder pelos outros, desenvolvemos disciplina, paciência e intimidade com Deus. Filipenses 4:6 nos lembra: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Cada oração intercessória é uma arma poderosa contra o pecado e a tentação. Ellen White nos alerta que a intercessão contínua nos prepara para tempos de prova e crise. Aqueles que praticam a oração intercessória diária estarão fortalecidos para enfrentar desafios espirituais e permanecer firmes até o fim. Caminho a Cristo, página 95, enfatiza que a persistência na oração molda o caráter e aproxima-nos do coração de Deus. Queridos irmãos, neste momento, faça uma lista mental de pessoas que precisam da sua intercessão diária. Pode ser familiares, amigos, vizinhos ou até aqueles que estão afastados da fé. Escreva nos comentários: hoje intercedo por... E em seguida, coloque o nome da pessoa por quem você intercede todos os dias. Esse ato fortalece sua vida espiritual e cria um efeito duradouro nas vidas daqueles por quem você ora. Além disso, Ellen White destaca que a intercessão deve sempre incluir o Espírito Santo. Devemos pedir que Deus mova seu Espírito na vida daqueles por quem oramos, guiando-os, transformando corações e abrindo caminhos para a salvação. Cada oração é uma semente espiritual que Deus cultiva para produzir frutos eternos. Por fim, a intercessão é uma prática que une o corpo de Cristo. Quando oramos juntos, fortalecemos a igreja, apoiamos líderes e missionários e criamos uma corrente de bênçãos que impacta toda a comunidade. Efésios 6:18 reforça: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Queridos irmãos e irmãs, agora quero convidar você a interagir. Deixe seu like, escreva nos comentários o seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja e inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé.
A oração intercessória é um privilégio, uma responsabilidade e um exercício espiritual transformador. Ela nos ensina a amar sem esperar retorno, a confiar em Deus, mesmo quando não vemos resultados imediatos, e a permanecer firmes na fé. Ellen White nos lembra que somente os que praticam a intercessão constante permanecerão firmes no último grande conflito e receberão a coroa da vida. Escreva nos comentários: quero permanecer firme e interceder diariamente com Cristo. Comprometa-se a viver esta prática todos os dias, e você verá não apenas mudanças na vida daqueles por quem ora, mas também um crescimento espiritual profundo em sua própria vida.